Boa. Legal. Vou falar um pouco sobre como equilibrar a inovação. A gente está falando bastante de agilidade, é um evento que tem isso como pauta, então eu tenho acompanhado um pouco de cada palestra. A última do Rafa tive mais presente, pude assistir e pegar alguns ganchos legais para poder conectar, inclusive, com esse tema. Por que esse tema? Porque dentro de cada momento que a gente aborda temas relacionados à agilidade, tem algo por aí. Tem uma finalidade, né? Uma estratégia. A agilidade, os métodos ágeis, ou as abordagens que a gente utiliza, elas não são o fim, né? Elas são, na verdade, o meio do meio. Porque a estratégia em si não é o fim. O projeto em si não é o fim. O projeto, a estratégia, o produto é um meio para que a gente possa chegar a algum lugar. Uma organização que tem uma estratégia, tem uma estratégia para alcançar uma visão. Então, aquela visão, né, o estado final, ou pelo menos o estado provisório, dentro daquele tempo que a estratégia vai levar para alcançar aquela visão. Quer dizer, dentro do tempo que aquela organização escolheu para executar o plano estratégico que ela criou. E, da mesma forma, seja um produto, seja um projeto, ele também é um meio para levar a gente para algum lugar, para um resultado melhor, seja um resultado financeiro, social, ambiental, é um meio. E o método como a gente escolhe gerenciar esse projeto ou gerenciar essa mudança, a gente pode falar de mudança, tanto estratégia quanto projetos nos levam para a mudança, o método sim é o meio do meio. E por que eu trago essa reflexão? Porque ultimamente eu tenho ouvido muitas organizações trazerem a seguinte questão: Gino, eu preciso mudar para o ágil. Gino, agora nós precisamos adotar uma abordagem ágil. Gino, agora nós precisamos adotar o Scrum, ou o Safe, ou o Less, ou qualquer método ou abordagem. E se isso é o direcionamento estratégico da empresa, ela não entendeu alguma coisa muito primordial. Porque se o projeto já não é o fim, se ele já é o meio, direcionar uma estratégia pela abordagem é direcionar a empresa ou a organização pelo meio do meio. Então, para tudo, porque tem alguma coisa muito errada. As organizações que estão colocando adotar uma abordagem ágil como finalidade estão começando errado, porque estão começando pelo meio do meio. É o rabo que está banando o cachorro. Então, peraí, se o projeto é o meio e a abordagem é o meio do meio, primeiro, qual é o fim que eu quero chegar? E aí sim, a gente começa a discussão. Qual é o problema que eu quero resolver? E vamos conceituar problema, né? Porque problema parece coisa ruim. Pô, eu tô com um problema. A gente associa isso a algo ruim. E não necessariamente um problema é algo ruim. O problema é uma situação que está diferente da que deveria estar. Quer dizer, eu tenho um cenário atual que está diferente do cenário que eu gostaria de estar. E eu preciso mudar de cenário. Então, esse é o problema. Eu tenho um lugar para ir que é melhor do que o lugar que eu estou. E pode ser, de fato, uma coisa ruim, como pode ser uma oportunidade. Então, uma estratégia, um projeto, um produto, vem para levar você para um lugar, esperamos, que seja melhor do que o lugar que você está agora. É por isso que você quer mudar. E por falar em mudança, eu trouxe um outro nome aqui já para a gente poder falar de mudança, que é o John Kotter. O mundo está mudando a uma velocidade em que os sistemas, estruturas e culturas construídas ao longo do século passado não conseguem mais acompanhar. Essa frase, famosa frase do renomado John Kotter, um dos maiores nomes de gestão de mudanças. E muito a gente tem ouvido falar disso também. Olha, precisamos de uma abordagem ágil, precisamos de uma abordagem adaptativa, de uma abordagem empírica, né? Lembrando que o ágil bebe nas fontes do empirismo. A agilidade, na verdade, vem do empirismo, de aprender fazendo e fazer aprendendo. Ganhar conhecimento para resolver um problema a partir do experimento, da experimentação, do empirismo. Então, olha só essa frase do Kotter. O mundo está mudando a uma velocidade em que os sistemas, estruturas e culturas construídas ao longo do século passado não conseguem mais acompanhar. Beleza, você cansou de ouvir essa frase nos últimos anos. Temos que mudar porque as coisas como funcionavam no século XX não funcionam mais. Fantástico. Que coisas? Na hora de procurar que coisas, é aquela questão, né? Ninguém aguenta mais palestra que começa com um slide da Disney, né? Não dá mais. Vem para dentro da tua empresa para falar de inovação, de agilidade ou de mudança. E o primeiro slide mostra como era na Spotify, o segundo slide mostra como era na Disney, o terceiro mostra uma frase do Steve Jobs mostrando como era na Apple, e depois vem uma frase do Facebook, ou vem alguma coisa, vem mostrando como era
no Google. E a gente não tem mais espaço para ter esse tipo de frase, né? Eu vou mostrar uma tela daqui a pouquinho com de onde vem os números do Google, né? Então daqui a pouco a gente vai ver isso. Porque a tua empresa não é a Disney, a tua empresa não é o Google, a tua empresa não é o Facebook. Então, a tua empresa não é Spotify. Então, o que está mudando? Ótimo. O que está mudando do século passado para cá? Recentemente, eu vi um estudo feito por esse cara. Esse é um dos grandes nomes da agilidade, embora seja pouco relacionado a isso, que é o Steven Blank. O nome da palestra está aí embaixo, é Innovation at 50 Times, ou Inovação a 50 vezes, né? E esse cara, ele é o mentor do Eric Ries, do livro Lean Startup, um dos grandes livros, né, de abordagens inovadoras para a construção de novos negócios, que bebe demais nas mesmas fontes que a agilidade bebe, que é o empirismo também. E o Steven Blank é um renomado pesquisador do Vale do Silício. E nessa palestra, ele mostra exatamente o que está mudando. E é isso que está mudando. O que está mudando é que, antigamente, o nosso ciclo, o ciclo de vida de uma corporação era de em torno de 60 anos. Quer dizer, entre o momento em que uma organização era fundada até o momento que ela alcançava o seu pico e depois declinava e fechava, o modelo de negócios encerrava o seu ciclo de vida, né? Isso costumava levar 60 anos. Tinha uma frase muito comum na minha época que era avô rico, pai nobre, filho pobre. Quer dizer o quê? Alguém montava uma empresa, a empresa dava certo, ganhava dinheiro com aquilo, a próxima geração, que era o filho daquela pessoa ou a filha daquela pessoa que montou, ganhava dinheiro com aquilo ainda, mas quando chegava a neta, quando chegava o neto, não tinha mais o que ganhar, então durar. Por quê? 60 anos, né? Faz sentido. 60 anos é mais ou menos o tempo da tua neta, do teu neto, conseguir ainda ver a tua empresa no final do ciclo. Qual é o problema que a gente, de fato, tem tido? O que é que está mudando do século XX para o século XXI? É isso. O ciclo de vida corporativo, isso antes da pandemia, hein? Eu imagino que se a gente for fazer a contabilidade disso agora, é outra coisa. É ainda menor. E a lei de Moore, aquecimento global, mudanças de mercado, são coisas que, segundo vi uma palestra recentemente no Fórum Econômico Mundial, que o palestrante falava sobre quais são os grandes fatores que estão levando a acontecer isso. Aquecimento global, lei de Moore, né, do crescimento exponencial da tecnologia num ciclo de 18 meses, o mercado em constante crescimento, conectado em rede, né? Hoje a gente está conectado em rede de uma maneira que a gente nunca teve antes. Esses fatores são importantes drivers que levam para essa questão que você está vendo aí. O ciclo de vida de uma organização que era de 60 anos passou a ser de 20 anos. Então, hoje, entre o momento que uma organização nasce, que o modelo de negócio nasce, até o momento que ele entra em declínio, passam 20 anos. E ainda deve ser menos do que isso. Tá bom, Gino, o que isso tem a ver com a frase do Kotter de que as ferramentas do século passado não servem? Porque se antes a sua organização nascia para durar 60 anos, o modelo de negócios que você construiu aguentava 60 anos, a inovação era uma meta. A inovação era uma meta. Você ia precisar inovar em 60 anos. Você ia precisar criar um modelo de negócio diferente em 60 anos. Agora, desse jeito, não é mais avô rico, avô nobre, avô rico, filho nobre e neto pobre. Desse jeito é avô rico, avô nobre e avô pobre. Porque na mesma geração a pessoa passa pelos 3 ciclos. Em menos de 20 anos, a sua organização vai nascer, alcançar o seu ápice e morrer. Não é à toa que a gente está vendo isso acontecer com diversas startups que até anteontem estavam ganhando muito dinheiro, mas que agora já estão em declínio, porque o ciclo de vida corporativo está muito pequeno. E isso faz com que mude o quê? A inovação deixa de ser um destino e passa a ser um processo. Porque se uma organização hoje, no século XXI, quer se manter ativa por mais do que 20 anos, ela vai precisar começar a inovar agora. Porque uma inovação não acontece em um pouquíssimo tempo. Você não cria conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, esse ciclo não demora um ano para acontecer. Para você criar algo novo, você tem que começar a pesquisar muito tempo antes. A gente está vendo agora a questão de vacina, né? Então, para poder criar uma vacina, o tempo que se leva. Imagina só para você criar uma inovação, inventar um novo modelo de negócio. Você não espera, você precisa fazer inovação o tempo todo. O que antes era um destino, agora é uma jornada. Inovação deixa de ser uma chegada e passa a ser uma jornada. As organizações precisam pensar constantemente em inovação.
E aí a gente olha essa outra frase do mesmo John Kotter, né? Quando a gente está falando de mudança, a questão central não é sobre estratégia, estrutura, cultura ou sistemas. O cerne da questão é como mudamos o comportamento das pessoas. O que você quer dizer com isso, Gino? Que quando a gente fala de estratégia para inovação, para uma organização que vai se manter viva, esse é o final, né? Esse é o resultado que você quer. Você não quer fazer Scrum, você não quer adotar o Safe, você não quer modelo Spotify. O que você quer é uma organização viva e saudável que consiga prosperar e trazer prosperidade para a sociedade, para o planeta, né? Uma organização que mereça estar viva e que continue viva. Esse é o fim. E para isso acontecer, segundo Kotter, não é só repensar a sua estratégia, não é repensar a sua estrutura, não é um problema de cultura. A gente ouve falar, problema de cultura, mas cadê a cultura? Ninguém acha cultura para dar uma vacina nela, né? Ninguém acha cultura para Roma. Não acha, cadê a cultura? Ninguém sabe onde está. Cultura se tornou um nome para a gente usar para se referir a coisa que a gente não sabe o que é. É a cultura. Então, mas peraí, cadê a cultura? Então não é sobre estratégia, não é sobre estrutura, não é sobre cultura, não é sobre sistemas. Não adianta só implantar o Gira e agora a gente tem. Não é só colocar um ERP, não é só colocar um BI, que agora a gente tem uma mudança pronta. Inovação, transformação digital, não é pegar o processo que não devia existir há 60 anos em papel e agora fazê-lo high-tech. E é muito do que eu tenho visto acontecer por aí, né? As pessoas transformando empresas digitalmente, pegando aquele bom e velho processo que devia ter morrido há 30 anos, e agora ele roda em qualquer smartphone, em qualquer sistema operacional, utilizando tecnologia de ponta. Isso está longe de ser inovação. Está longe de ser lean, está longe de ser ágil. O cerne da questão é como mudar o comportamento das pessoas. O cerne da questão é mudar o comportamento organizacional. Que comportamento? O comportamento de uma organização que ainda não sabe se consegue executar os seus processos, o seu dia a dia, o seu business as usual, ou se ela tem que inovar. Temos que ser ágeis ou temos que rodar o waterfall? E aí, eu tenho um monte de processo waterfall, o que eu faço? Eu tenho um monte de projetos waterfall, o que eu faço? Eu tenho um monte de operações preditivas. Eu tenho que rodar essas operações no modelo ágil. É ágil ou é cascata? A nossa busca pelo ou, né? A gente, de algum tempo para cá, tem esquecido do e. O e é muito mais legal e muito mais valioso do que o ou. E é aí que entra o termo cunhado, não pelo Steven Blank, mas utilizado pelo Steven Blank há muitos anos, que é a ambidestria organizacional. É buscar não o ou, não usar Scrum ou usar o PMBOK, não usar o SAFe ou usar o Scrum, não fazer inovação ou seguir o compliance. E eu que venho de órgãos públicos, ouvi muito isso. Peraí, como é que a gente vai? A gente vai inovar ou vai seguir o compliance? A gente vai fazer de forma controlada ou de forma inovadora? Não é o ou, é o e. E a ambidestria organizacional é justamente a capacidade que a tua organização tem de alcançar inovações revolucionárias enquanto melhora a maneira como faz o seu modelo de negócio, quer dizer, enquanto a tua organização está crescendo no modelo de negócios, ela tem espaço para melhorar aquilo. Melhorar o processo atual, melhorar o negócio atual, até que ele alcance o seu auge, daquela curva que a gente viu, aquela curva normal, enquanto você já está trabalhando em inovações disruptivas, porque daqui a 20 anos você vai precisar delas, enquanto você continua atendendo os seus processos, atendendo os seus clientes com excelência. Não é mais o ou que a gente está falando. Hoje a gente fala do e. Hoje a gente volta a resgatar uma coisa que, de alguma forma, nós perdemos. Quer ver? Pensa aí, por favor, em uma palavra que, para você, uma imagem para você, que represente a palavra equilíbrio. Qual a imagem vem primeiro na sua mente? Sem pensar muito. Quando eu falo equilíbrio, você viu uma imagem aí, não viu? Qual foi a imagem que você viu? Boa parte de vocês talvez tenha visto balança, tenha visto uma pilha, né, de pedras ou alguma coisa empilhada, ou tenha visto um equilibrista, né, alguém ali em cima de uma corda, ou alguém numa posição de flor de lótus estática. Né? A gente que fala muito de projeto, de ágil, de estratégia, fala muito de gestão de conhecimento, de lições aprendidas, né, de aprender com as lições. No entanto, a gente tem esquecido do maior banco de lições aprendidas que existe no planeta.
que se chama natureza. A natureza tem 4,8 bilhões de anos de lições aprendidas. E nós continuamos esquecendo de olhar para lá. Quando a gente pensa em equilíbrio, nós, seres humanos, costumamos associar com imagens estáticas, com coisas paradas, coisas inertes. Só que na natureza, se você pensar em equilíbrio na natureza, é diferente. Se você pegar a coisa mais limpa da natureza, que é uma bacia de água, e colocar fora da sua casa, volta depois de uma semana e você vai ver o que tem ali. A água está podre. Se você pegar um ecossistema e deixá-lo parado, ele morre. Na natureza, parado, inerte, é sinal de morte e não sinal de equilíbrio. Equilíbrio na natureza é conseguido a partir do movimento e não do ponto estático. Então, se a sua organização busca equilíbrio adotando uma única forma de pensar em problemas, resolver problemas, agora vamos tombar para o ágil. Agora vamos tombar para tal modelo. Agora só vamos funcionar usando tal coisa. Você não está equilibrado. Pelo contrário, você está levando a tua organização para um polo. E na natureza, a gente já sabe o que acontece quando você vai para um polo. Você morre ali. E outras empresas, outras consultorias, outros estudos já falam disso há muito tempo. Por exemplo, a McKinsey criou esse modelo chamado de 3 horizontes. O que significa o modelo 3 horizontes? Uma organização que investe em 3 horizontes, investe no curto prazo, e no médio prazo, e no longo prazo, simultaneamente. É como você faz com o seu dinheiro, né? Você não coloca tudo numa única aplicação. Você coloca numa aplicação que vai gerar remuneração de curto prazo, uma aplicação que vai gerar remuneração de médio prazo, e investimentos em portfólio de ações que podem fazer a diferença na tua vida no longo prazo. Você diversifica. Se nós diversificamos nossos ativos financeiros, por que na hora de selecionarmos o método que vai gerenciar os nossos ativos organizacionais por meio de projetos, nós optamos por uma única forma? Se quando nós vamos escolher a forma como nós vamos gerenciar o nosso dinheiro pessoal, a gente pensa em diversidade de formas, por que quando hoje nós estamos falando de organizações ágeis, a gente pensa em uma única abordagem? E estamos rechaçando muitas vezes a abordagem preditiva como se ela fosse um veneno, sendo que, na verdade, a abordagem preditiva é a que gerencia o conhecido. Porque aquilo que eu conheço, eu posso prever. E se eu posso prever, eu posso predizer. Se eu posso predizer, eu uso um preditivo. Agora, aquilo que eu preciso explorar, eu não tenho como predizer. Porque é novo. Não é conhecível ainda. É algo que eu preciso explorar para conhecer. E se eu preciso para explorar para conhecer, eu faço uso de experiência, de experimento, de empirismo, de agilidade. A agilidade, a adaptabilidade, ou a forma de aprender a partir das próprias adaptações que vem fazendo e não pensando, é uma reação que nós criamos já há muito tempo para explorar conhecimentos que não estão no passado. Porque se estão no passado, são conhecidos, previsíveis, preditivos. Uma organização ágil não é aquela que usa uma única forma, porque usar uma única forma é ser rígido, é escolher o polo. Uma organização ágil é aquela que usa 3 formas. É aquela que trabalha utilizando o preditivo de uma maneira eficiente, buscando reduzir erros, reduzir desperdícios, como o Lean fazia. O Lean não acontecia em uma fábrica exploratória. O Lean acontecia numa cadeia de produção conhecida, mas calcada em princípios muito fortes. Os 4 P's da Toyota: filosofia, processos, pessoas e parceiros, e por fim, problem solving, ou solução de problemas. Essa filosofia, esses princípios, garantiam que aquilo fosse usado para o bem. O preditivo me ajuda a fortalecer o modelo que existe. Os projetos híbridos, ou que trazem formas simultâneas de exploração e aprendizado ao mesmo tempo, que também usam dados do passado para decidirem, são modelos que trabalham no conhecível, no que está aí, no que eu consigo pegar. Não está comigo, mas eu sei onde está. É só contratar uma consultoria, é só fazer um benchmarking, é contratar pessoas do mercado que me ajudem a explorar. Traz um pouco do empirismo e traz um pouco do racionalismo, do preditivismo que nós temos no andar de baixo do conhecido. E o exploratório, que cria um novo modelo de negócios. É muito comum a gente trabalhar com uma proporção como essa: 70, 20, 10. 70% do dinheiro organizacional investido em processos, melhorar os processos. Olha o preditivo aí. Olha como ele ganha muito mais espaço do que a gente imagina. Agora, você já pensou no que acontece com uma organização que resolve acabar com o preditivo? Ela está acabando com a melhor forma de gerenciar processos
e o conhecido que existe. Porque quando eu conheço, eu posso seguir um processo, eu posso seguir um passo a passo. Ô, Gino, mas e a felicidade dos times? E o engajamento dos times? Olha, o modelo de gestão não tem nada a ver com crueldade. Não é o modelo de gestão que eu escolho trabalhar que vai determinar se eu vou respeitar as pessoas ou não. Não é trocar para o ágil para ter uma qualidade de vida melhor. Todas as pessoas, em qualquer forma de trabalho, precisam ser tratadas com respeito, com dignidade, com carinho, com atenção, com voz. Saúde no trabalho e qualidade de vida não é um atributo destinado só para quem sabe usar post-it. Independente do lugar que você trabalha, do processo que você faz, você merece ser tratado com respeito, com educação, com carinho, ser ouvido e ser feliz no seu trabalho. Um problema é que a gente está tapando sangue nas paredes com post-it, puff e adesivo no computador. Não é uma mesa de pebolim no meio da sala ou do escritório que vai resolver um problema de toxicidade organizacional. Ao contrário, só vai esconder o problema atrás de paredes com tinta colorida. A gente precisa resolver o problema da toxicidade em ambientes de trabalho, não utilizando o Scrum, mas tratando o problema na raiz. Não é a forma como eu resolvo gerenciar os meus projetos que vai determinar se as pessoas são bem tratadas ou não. Aqui nós estamos falando de forma de gerenciar investimento, e não de respeito. Respeito precisa existir em qualquer método. Lembra da tela do Google? É daí que vem aquele número 70, 20, 10. Essa tela do Google faz sentido, né? Porque não é a cultura do Google, mas é de onde vem aquele número. E por que eu trouxe ele aqui? Não para você fazer igual, não, hein? É para a gente perceber. Olha essa frase do então CEO do Google em 2005. Gastamos 70% do nosso tempo, investimento, né, em buscas e anúncios básicos. Quer dizer, processos, quer dizer, mais do mesmo, quer dizer, business as usual, o conhecido. 20% em negócios adjacentes, melhorando o negócio que eles já tinham. E apenas 10% em coisas totalmente novas. Então, o Google que criou esse número, né? E por que eu trago isso para você? Para você não usar esse número. Mas para te mostrar que se o Google investe 10% do orçamento dele em coisas totalmente novas, enquanto os outros 90% são investidos em processos eficientes e conhecido, explorando o conhecido com métodos híbridos ou com projetos como nós conhecemos, você acha realmente que uma organização ágil é aquela que investe 100% dos seus recursos em uma abordagem empírica? Ou ela está jogando fora todo o conhecimento que foi construído ao longo do tempo? Trabalhar agilidade não é escolher se nós vamos trabalhar aqui ou lá, mas é diversificar os seus investimentos para que você possa ter os três. A ambidestria organizacional está no uso inteligente dos recursos. Inteligência pressupõe raciocínio, pensamento, dedicação. Se eu opto por fazer A ou B, eu não estou pensando. Eu estou simplesmente escolhendo. Eu preciso raciocinar e encontrar qual é a melhor forma de investir o meu dinheiro, de investir os meus esforços, de orientar a minha estratégia, tendo bons processos, bons projetos e inovação. E a agilidade, ou o empirismo, né? A agilidade de como ela nasceu, da adaptabilidade, do empirismo, vem para me ajudar principalmente com o exploratório, principalmente com aquilo que eu não conheço. Essa visão de organizações do E, ou de organizações que somam, é muito próxima da visão que o Frederic Laloux, daquele livro Reinventando Organizações, criou, que é Teal Organizations. Um paradigma que foi criado, na verdade, é utilizado, na verdade, tanto para organizações quanto para a consciência humana, né? É quando uma organização ou quando uma pessoa passa a agir com o E, como um organismo, com os seus próprios objetivos e não como um mero veículo para que as pessoas alcancem as suas metas. Uma organização ambidestra é aquela que olha para muito mais do que ágil, ou muito mais do que cascata, ou muito mais do que um método ou outro, mas aquela que olha para vários outros, tem outros E's envolvidos nisso. Não é só o E de inovação e processos e projetos, mas também o E muito além delas. Ambidestria organizacional é um movimento, porque o equilíbrio é movimento, né? É um movimento muito além de escolher o próprio método, mas de olhar não apenas para lucro, não apenas para existir para ganhar e crescer, né? Voltando para a natureza, o nome que a gente dá
para algo na natureza que cresce em torno de si mesmo, desproporcionalmente, só pelo simples fato de crescer, é tumor, né? Então, uma organização que tem como meta apenas crescer, não faz um bem para o planeta maior do que um tumor faz. É uma organização que tem como finalidade apenas crescer em torno daquilo que já construiu. Uma organização ambidestra, além de fazer inovação, processos e projetos, é aquela que pensa em outras dimensões. É aquela que pensa em ser sustentável financeiramente, ser justa socialmente e ser responsável ambientalmente. A era do E é a era que nós também estamos vivendo hoje. No mundo de pandemia, que nós tivemos que misturar o profissional, o pessoal, tudo no mesmo dia, tudo na mesma pessoa, tudo no mesmo lugar. Aqui nessa foto tem duas pessoas muito importantes na minha vida. Minha mãe, que faz 1 ano e meio que eu não abraço por conta da pandemia, e a minha filha, a Isabel, de 4 aninhos. E hoje, a ambidestria que nós temos tido aqui em casa é tentar, todos os dias, entregar para essa pequenininha um mundo melhor do que aquele que a gente recebeu dessa grandona. É conciliar os dois E's. O E do mundo que vai, o E do mundo que foi. Uma organização ambidestra também trabalha com o E. O E da inovação, o E dos processos e o E dos projetos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento. Sucesso a todos e a todas. Saúde acima de tudo. Eu estou aqui à disposição para perguntas, para poder conversar, Léo. Parabéns, cara. Nossa, que demais, demais. Essa parte final, então, tocou aqui, ó. Pô, que legal, cara. Legal, obrigado, bacana. Olha só, fera, hein? Caramba. Às vezes a gente tem perguntas aqui. Deixa eu ver se... Ó a Renatinha aqui, a Renata Paiva. 70-20-10 é indicado para organizações estáveis, mas na visão, como fica em startups? Boa pergunta, hein? Eu não sei se é Renata, indicado para livro, hein? Não tem Eu não livro, sei não? se... Não entendi, Leozão. Cortou um pouquinho, meu irmão. Não tem livro aí, não, para Renata? Renata merece um livro, hein? Ô, Rê, depois passa pro Léo aí o teu endereço que eu vou te mandar um livro de presente. Olha aí, Eu vou dar pronto. o livro. Tá Boa. vendo? Boa. Boa. Rê, não é indicado para organizações estáveis. 70-20-10 é o número do Google, hein? Serve só para ele. Qual é o teu número? Essa é a questão. O número que você vai buscar é o número da tua empresa. Pode ser que para a tua empresa seja 20, 10, 70. Pode ser que seja 80, 10, 10. Não importa. Eu trouxe aquele número para a gente ver que até mesmo, se a gente perguntasse aí qual a empresa mais inovadora que existe, ia aparecer Google. Com certeza. Que a empresa mais inovadora que existe investe só 10% em inovação disruptiva. Os outros 90% estão em horizonte de médio e curto prazo. Então, é para isso que eu trouxe esse número. Não para você copiar ele de maneira alguma, mas para ver que a gente não tem que investir 100% em inovação agora. Agora eu vou tombar para o ágil, quer dizer, só vamos trabalhar de forma empírica. Não. O próprio Google, que é a organização mais inovadora que a gente conhece, ou uma delas, trabalhava com 10% em inovação, trabalhando com empirismo. Os outros 90% estavam ali, em processos e projetos conhecidos, ou conhecíveis. Então, usa esse número só para você ver que o tombamento para o ágil é loucura. É você trabalhar com uma organização 100% utilizando métodos empíricos. Acabar com o conhecido. Encontra o teu número. É isso que tem que fazer. Legal. Aquele exemplo, né, Gino? Às vezes as pessoas, as empresas, né, falam assim, quero trabalhar igual a Spotify. E aí você pergunta, cara, mas você trabalha com streaming de música, podcast? Não, eu trabalho vendendo fralda. Legal. Eu acho assim, pegam algumas coisas que estão sendo feitas lá, que a gente consiga adaptar para a realidade que você vive aqui. Não dá para você achar que a sua empresa é o Spotify. Não dá para achar que é o Google, por exemplo, né? E aí, às vezes, acaba cometendo erro. O cara vai lá e faz toda a transformação achando que vai dar certo, só que ele esqueceu que o business dele não é a Spotify, não é o Google, né? Tem que fazer esse entendimento. É verdade, Léo. Ó o Rodrigão aí. O Rodrigão tem uma pergunta aí. Como posso escolher a melhor abordagem para os problemas da minha organização? Eita. Fala, Rodrigão. Muito bom te ver aí, cara. O primeiro passo é entender o problema, lembra? Esse é o primeiro passo. A gente está escolhendo a abordagem ou a gente está resolvendo um problema?
abordagem ela vem depois do entendimento do problema. Qual é o problema que eu estou querendo resolver? Primeiro passo. Segundo passo, esse problema que eu quero resolver está em qual daqueles horizontes? É um problema conhecido? Processos? Eu tenho ali como pegar algo que já existe e aplicar? É um problema conhecível? Eu tenho como sair atrás de conhecimento existente e usar? É algo que é exploratório? Então, a abordagem vem para resolver a natureza do teu problema. É como uma pesquisa, como um bom e velho método científico, cara. Se você vai fazer uma pesquisa exploratória, você usa métodos exploratórios. Se você vai fazer uma pesquisa baseada em bibliografia, em dados do passado, uma revisão, você caça dados do passado e aplica eles de volta. Então, é bem por aí. Maravilha. Você tem mais alguma aqui? Gino, eu acho que é isso, Gino. Valeu, Leozão. Obrigado, como eu falei sempre para todos os convidados aqui, eu queria agradecer pelo teu tempo, pelo teu conhecimento todo, Imagina, paciência. Cara, obrigado de coração mesmo, viu? A gente se vê no próximo evento. Cara. Tamo junto, viu? Sempre, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlinhos. Obrigado a todos e a todas. Fiquem bem, fiquem com saúde. E, Léo, obrigado, cara. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Um abração, meu irmão. Obrigado. Valeu. Tchau, um abraço.